Fala galera, beleza? Vamos para mais uma live. Hoje uma live de manhã, diferente. Normalmente estou fazendo as lives à noite, mas hoje eu estou fazendo essa live de manhã. É uma live que entrou extraordinária, esporádica, porque eu queria conversar sobre a questão de metas, volume. Na assessoria nós temos divididos, né? Os nossos alunos estão divididos em grupos, de acordo com o volume mensal que cada um se propôs, que cada um se desafiou a fazer. E nós temos aquela divisão por volumes, né? Tem o pessoal dos 300 km, dos 400, 600, 800, 1000 e 1200. Então cada grupo deles tem uma quantidade de atletas, uma quantidade de ciclistas que estão ali na batalha do mês para tentar bater o volume. E ontem foi o último dia, alguns estavam pedalando ontem à noite mesmo para conseguir bater o volume e conseguiram, outros não, né? Então é importante a gente comentar sobre o que é relevante aí na meta, né? Aí vamos dando um tempinho o pessoal entrar. A Raquel já está aí, Antônio já está aí, então muito bom. Vocês já devem ter aberto o arquivo lá, aí viram que eu fiz uma marcação em vermelha, né? Tá a marcação em cores lá. O pessoal que atingiu a meta, tá a marcação verde. O pessoal que não bateu a meta, tá a marcação vermelha. E eu fiz questão, né? De repente alguém pode pensar assim: ah, Marcos, nossa, mas ficou vermelho lá, a pessoa não bateu a meta e tá vermelho, né? Coisa negativa, coisa ruim. Mas a pessoa não, que nem, por exemplo, eu sei que tem muitos que não bateram a meta. Só me dá um feedback aí se o áudio tá bom, porque eu tô falando um pouco mais baixo, para não acordar o pessoal aqui em casa, que de manhã eles estão dormindo ainda. Então me dá um feedback aí se o som tá bom. E aí o que acontece? Eu coloquei vermelho lá, a pessoa não bateu a meta, tá em vermelho. Só que aí choveu, teve pessoal que ficou sem bike. Beleza, Mauro, obrigado. Teve um pessoal que ficou sem bike porque a bike quebrou, teve outros que teve problema com trabalho. Então cada um teve uma série de problemas ali, né? Alguns tiveram uma série de problemas que prejudicou o cumprimento da meta. Só que para o nosso corpo, para o fisiológico, nosso corpo não quer saber. Então, por isso que eu coloquei em vermelho. Se a pessoa, vamos lá, se chegou no começo do mês passado, né, a pessoa conversou comigo, chegou no consenso de que a meta dele era 600 km por mês, né, o objetivo dele era 600 km, ou era 1000, ou era 1200. E naquele momento ele entendeu que aquilo era bom para o corpo dele, entendeu que aquilo era uma quantidade que ele conseguia atingir. Então, esse volume mensal ia provocar um efeito no corpo dele, ia provocar uma adaptação, e a gente esperava essa adaptação, esse efeito. Se você não conseguiu atingir a sua meta, por qualquer motivo que seja, o seu corpo não vai ter essa adaptação. E é necessário que aquilo esteja bem marcado, esteja bem visível, que você não bateu aquela meta. Agora, se for por causa da chuva, se for por causa do frio, se for por causa da bike que quebrou, se for por causa do trabalho, se for por causa do marido, não tem muita importância mais. Por quê? O mês passou e você não bateu a meta. Né? Esse é o fato. Né? Então o pessoal que acabou não batendo a meta, que está lá em vermelho, não vai ficar olhando para trás e ficar pensando assim: mas tipo assim, ficar naquela coisa de dar desculpa. Falar: não bati por causa do frio. Não bati por causa da chuva. A Verenice está com problema que o Strava dela não está marcando. Né? Ela sai para pedalar e o Strava não marca. Mas aí ela acabou ficando em vermelho também. Então cada um tem vários motivos para não ter batido essa meta. Só que quando a gente vai pensar no fisiológico, o corpo ele não quer saber, né? O corpo só entende: rodou 600? Beleza. Rodou 800? Beleza. Não rodou, eu não tive adaptação, né? Aí tipo assim, o que acontece? Vamos imaginar o pessoal do grupo de 600 km. Quem está no grupo de 600 km que conseguiu entregar, teve ali adaptação a nível aeróbico, o corpo dele sentiu o que é rodar 600 km. Já o pessoal que não rodou, que está lá no grupo dos 600, mas por qualquer motivo rodou 340, o que aconteceu? O corpo dele não sentiu esse mesmo efeito no seu sistema aeróbico. Então quer dizer o quê? Tem que ficar marcado, você não bateu a meta, tá? Então, porque meta é assim, ou você bate ou você não bate. Tá legal? Aí os motivos que levaram você a bater ou não, você vai analisar de acordo com o que aconteceu no seu mês e você já vai começar a consertar.
né? Quem foi por causa do clima não tem muito o que fazer, no máximo de repente eu conversei até com o Elcio, né? Falei, Elcio, cara, vamos começar a gostar do rolo, né? Vamos começar a fazer seu rolo aí. Por quê? Muito frio, muita chuva lá no sul, cara, tem que começar a treinar no rolo. Então comecem, tá? Sobretudo quem ficou no vermelho, comecem a analisar o que aconteceu no mês, comecem a analisar por que a meta não foi batida e já vai resolvendo desde agora, beleza? Então agora eu vou comentar mais algumas coisas em relação a meta, volume, escolha, e vocês vão comentando comigo aí, ó. O Amarildo, beleza, Amarildo? O Silvio, ó, rapaziada, tá entrando na live. Aí o que acontece é o seguinte. Primeiro ponto que eu queria falar com vocês, a escolha da meta, né? Quando eu vou chegar agora, tá no começo do mês Aí você vai pensar quantos kms eu vou rodar neste mês, né? O momento da escolha da meta, ela é muito importante, porque a partir do momento que você escolhe, fala Silvio, a partir do momento que você escolhe uma meta para você rodar no mês, cara, você tem que ser fiel com aquilo. Né? Você tem que ser fiel, você tem que cumprir. Cara, eu achei muito bacana. Ontem à noite, o Renan, eu conversei com ele, acho que era 6, 7 horas da noite. Ele estava saindo para pedalar, para cumprir a meta. O Valdonir faltava alguns quilômetros. Ele falou, Marcos, cara, eu vou sair para bater essa meta. Né? O Flávio, ele rodou 250 km em 50 dias, uma coisa que para ele era incomum, para bater a meta. Então, quando você estabelece a sua meta, você tem que se comprometer com ela, tá? Tem que haver um compromisso e saber que você vai ter que, de repente, sair fora da sua zona de conforto para bater essa meta. E por que isso é importante? Porque assim, se você condicionar, de repente você condiciona a sua mente de que as suas metas não são importantes, né? Vamos lá, você jogou que a sua meta era 800 km no mês, né? Você falou agora, vou rodar 800 km no mês. Aí você não bateu essa meta do mês. Aí beleza, aí no outro mês fala assim, não, no mês passado eu não bati, tudo bem, choveu, tava frio, não bati. Você se conformou, né? Aí no próximo mês você falou, esse mês eu vou rodar 800. Aí aconteceu, você também não rodou os 800. Choveu, brigou com a mulher, não foi pedalar, a bicicleta quebrou, furou pneu, não sei, mas você não bateu. Então acontece, foi 2 meses que você não bateu a sua meta. O que você está condicionando a sua mente a fazer? É normal fracassar. É normal que você não entregue a meta. Você não precisa ter comprometimento com metas. É isso que vai estar acontecendo. Agora, quando você vai lá, se esforça para bater a meta, entrega, você está condicionando o seu corpo que você não tem uma opção se não entregar o que você propôs. E esse tipo de postura no decorrer do processo, no decorrer da sua jornada como ciclista, ela vai ser muito importante. Tá? Então, a meta, a partir do momento que vocês colocam a meta, e eu também, nós temos que fazer de tudo para atingir ela. Óbvio que haverão casos esporádicos que não vai ser possível, haverão casos esporádicos que não vai dar, né? Mas a gente vai fazer de tudo. Então, eu tenho certeza absoluta, né? Teve bastante pessoas com vermelho na assessoria. Eu não deu tempo ainda de quantificar quantos atingiram e quantos não atingiram, mas acho que mais da metade acabou não atingindo a meta, né? Porque foi um mês difícil com esse frio. Mas eu tenho certeza absoluta que muitos daqueles que estão em vermelho hoje, no mês que vem vão fechar no verde. Eu aposto a minha bicicleta nisso. Por quê? Vai mexer com orgulho, vai mexer com o brilho, ninguém quer ver lá no vermelho. E por que eu faço essa divisão do pessoal em grupo na assessoria? Quando eu estou lá no grupo do 600, eu estou no grupo do 600. Quando eu vejo que eu estou no grupo do 600, eu sei que o Flávio foi lá e se esforçou, o Flávio Henrique, tá? Eu sei que o Flávio foi lá e se esforçou para bater a meta, né? Aí eu também bati. A gente vai formando aquele grupo, isso vai ajudando a gente a manter o foco, né? Então por isso que vocês têm um grupo lá. É muito interessante vocês verem, de repente o cara, tem pessoal que está no grupo do 400, não conseguiu bater a meta, né? E tranquilo, tá? Eu sei que tem um pessoal que ficou com a bike quebrada, aí de repente vai lá e olha a Vera, né? A Vera lá nos 800 bateu a meta com sobra. A Raquel no grupo de 800 bateu a meta com sobra. Então o que acontece? Aí você está lá no grupo dos 600, 400, você não bateu a meta. Aí você olha lá o pessoal dos 800 batendo com sobra. Aí você vai pensar, falar,
que aconteceu? Eu preciso ficar mais esperto. Então, quando eu lanço lá na assessoria aquele arquivo, abram, não dá uma olhada só no seu, dá uma olhada nos outros, tá? Porque esse é um grupo que é para motivar vocês, né? Até de repente se desafiar, falar assim, pô, tô no grupo do 400 aqui, mas está confortável. Será que eu não devo ir pro grupo do 600? Né? Ou então o pessoal do grupo lá do 1200, né? O pessoal do grupo do 1200, do 1000. Vai parar e analisa, né? Pô, será que 1200 está bom para mim? A gente vai falar um pouquinho da escolha da meta. Então o primeiro ponto é esse, tá? Ficou vermelho, tá bem marcado lá quem bateu e quem não bateu a meta, porque fisiologicamente o nosso corpo, ele não quer saber do motivo que não levou a gente a não cumprir a meta. Ele só quer saber ali, ó, se você rodou a quilometragem, você teve a adaptação, se você não rodou, você não tem, tá certo? Aí outro ponto, quando vocês escolhem a meta, né? Às vezes tem um erro muito grande de pensar que quanto mais quilômetros vocês rodam, mais forte vocês estão. E não é bem assim, tá? Eu converso muito com vocês, alguns conversaram comigo antes de escolher a meta mensal. Isso é muito importante. Porque, por exemplo, eu tenho pessoas que estão no grupo de 1000 e que não tem uma performance melhor de quem está no grupo de 800, né? E vice-versa. Então, a escolha do volume mensal, a escolha da sua meta mensal, ela está muito relacionada com os seus objetivos. Se você só tem o objetivo, eu quero competir nas provas de 60 quilômetros e o meu objetivo é ficar forte para isso, né? De repente, fala Dantas, de repente você não tem a obrigação de percorrer 1.200 quilômetros. Né? Tem o Pablo entrou aí, não sei, porque o pessoal vai entrando e vai saindo porque vocês estão trabalhando, estão cuidando da vida, né? Mas o Pablo entrou aí, o volume do Pablo é 800 e o Pablo está muito bem. Né? Então não quer dizer que o Pablo precisa fazer 1.000, 1.200 por mês para ficar forte. Com 800 ele está ficando. Inclusive parece que o Pablo ele não bateu, né? Faltou um pouquinho para o Pablo. Então a escolha da meta está relacionada aos seus objetivos e não quer dizer que quanto mais quilômetros você rodar, você será mais forte. Agora é o seguinte, quanto mais quilômetros você rodar, você sim será mais resistente. Resistência aeróbica, né? É óbvio que uma pessoa que rodou 1.000 quilômetros no mês, ela vai ter uma resistência, ela vai ter um condicionamento aeróbico melhor do que a pessoa que rodou 400. Aí tem que analisar, o seu objetivo é ser uma pessoa resistente ou o seu objetivo é ser uma pessoa puramente forte, né? Então aí tudo isso aí são detalhes que vocês vão avaliando na escolha da meta para esse mês, né? Porque aí os meus alunos vão poder falar assim, não, professor, eu quero continuar nesse grupo que eu tô aqui, eu bati a meta, eu tô contente. Não, professor, eu quero mudar de grupo porque eu não bati a meta e eu acho que vai ser demais para mim, então eu prefiro baixar um grupo. Ou então vai se desafiar, falar, não, professor, eu quero subir pro grupo de cima, eu quero fazer uma meta maior. Então essas mudanças de volume podem ir acontecendo. De acordo com o quê? De acordo com o seu tempo, de acordo com o seu objetivo, de acordo com a sua vontade de se desafiar. Legal? Então, todas essas questões, né? Eu fiz um lembrete aqui, porque se eu venho para a live sem lembrete, eu acabo esquecendo de falar um monte de coisa, beleza? Ó, o Dantas conseguiu, a Raquel, as duas coisas. Ó, o Dantas eu sei que bateu a meta, a Raquel eu sei que bateu a meta, né? Então, tem bastante gente que conseguiu bater. Tem um pessoalzinho que não bateu, né? Vamos lá. Um outro ponto, distribuição mensal, né? Tem muitas pessoas que lá na planilha, no arquivo que eu mandei para vocês, tá assim, o quanto vocês fizeram até o dia 15, né, o volume de vocês até o dia 15 e depois o que vocês completaram no mês, que vocês entregaram. Tem muitos de nós, inclusive eu, que a segunda metade precisou rodar muito mais quilômetros que a primeira para bater a meta. E isso é negativo. Né? Então a minha meta ela é 600, então o ideal é que até o dia 15 eu tenha rodado 300 e depois na outra metade eu rode 300, né? Porque não é interessante que no final do mês você tenha que correr atrás ali, fazer um monte de quilômetros, igual eu fiz, igual o Flávio Henrique fez, para conseguir bater a meta. Tá? O ideal, né? O melhor cenário, né? A gente fala do melhor cenário entendendo que ele vai acontecer quando tudo dá certo. Né? Então o melhor cenário é que
quando a gente pega aquela linha do Strava lá que vai mostrando a progressão ao longo do mês, o interessante é que ela fique assim, ó, uma linha reta, que o mês ele seja contínuo. Se você tem um volume de 600, 800, 1000 e você está com uma distribuição linear ao longo do mês, uma crescente que você vai aumentando, vai pedalando e chega no mês com 1000 e foi assim, ótimo. Mas agora se de repente você começou o mês mal, começou o mês enroscado, aí de repente, tuf, deu uma pancada e pedalou vários quilômetros. Ótimo, porque você bateu a meta, você se comprometeu com a meta e você entregou, ótimo. Mas para o sistema fisiológico não é tão bom assim, né? Para o sistema fisiológico é muito mais interessante que o seu volume de treino ele vá sendo progressivamente batido. Então o que a gente vai fazer? Se concentra em semanas. Pega o seu volume, divide pelas semanas, quantos quilômetros você vai ter que rodar em cada semana, e aí o que vai acontecer? Você vai ali já avaliando, né? Pô, por exemplo, eu estou falando de mim dos 600 porque eu sou do grupo de 600. Eu sei que eu tenho que rodar 150 quilômetros toda semana. Toda semana 150. Se eu rodar 150 toda semana, eu bato a meta com tranquilidade. E igual eu estou falando com vocês, ó, uma questão linear. Aí se toda vez todo mês, toda semana eu estou rodando 150 e eu divido esse 150 em 3 pedais, eu estou fazendo a distribuição semanal, eu estou fazendo a distribuição nos dias da semana e eu vou bater a minha meta. E o meu corpo ele vai sentir a progressão certinha desse volume. Agora se de repente não, aconteceu comigo. Eu treinei pouco nos primeiros 15 dias. Aí depois no final eu tive que dar uma pancada. O que aconteceu com o meu corpo? O meu corpo ele veio num ritmo moderado e de repente eu dei uma pancada nele. O que acontece? O meu corpo está em estado de fadiga. Tá? É diferente. Quem bateu a meta tranquilamente durante o mês, está terminando o mês bem e já vai começar agora já entregando a quilometragem para cumprir o mês que entrou. Quem precisou correr atrás e fazer um grande volume de treino nesses últimos dias, está entrando o mês cansado. E o que vai acontecer? Como ele entrou o mês cansado, ele já vai começar com débito, né? Porque vai passar ali uns 3, 4 dias com ele em recuperação. Né? 3, 4 dias que de repente ele não vai poder rodar. Então, na medida do possível, primeiro, tem que bater a meta, né? Estabeleceu a meta, bate a meta. Segundo, tente cumprir a meta progressivamente ao longo do mês. Evitar ao máximo que a meta de quilometragem mensal seja batida nos últimos dias, né? Porque é óbvio que a gente consegue. Se eu falar assim, eu que nem contei o Rafa 500, eu vou fazer 500, minha meta mensal é 600 km, mas eu quero rodar 500 km em 7 dias. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir, vocês conseguem. Não é um grande desafio para quem já pedala há muito tempo fazer uma grande quilometragem assim num espaço pequeno de tempo. Só que qual é o benefício disso para o nosso corpo e como que isso vai favorecer a gente, né? Ao longo das semanas de treino, ao longo da sua programação de treino. Então essa é a questão. A questão não é só se você consegue ou não. A questão é se isto é bom para você. Então, vai fazendo progressivamente, né? Nesse mês que vai entrar, já vão ficar de olho desde o começo para conseguir bater a meta mensal de maneira bem controlada. Dantas, eu tô novo? Tá novinho, né? Eu também, sábado eu já vou ficar esperto, sábado, meu final de semana, eu já vou querer bater uns 100 km para já garantir um pouco, beleza? Vamos ver o que mais que eu tenho que falar. Já falei da distribuição mensal, já falei que a relação do volume com a força e o objetivo de vocês tem que estar bem alinhado. Agora, um outro fator importante, tá? Quando nós definimos o nosso volume de treino, automaticamente nós estamos definindo quanto tempo nós vamos passar em cima da bike, né? Se o meu volume é 600, vou fazer a conta ali, a média de 25 por hora, eu vou passar X horas em cima da bike, beleza. Eu já vou ter que ajustar a minha rotina para isso. E eu vou ter que entender que se eu estou na bike, eu não estou fazendo outra coisa. E eu falo isso exatamente por causa do pessoal que faz uma quilometragem muito alta, de 1.000, 1.200. Porque eles passaram muito tempo em cima da bike. Se passou muito tempo em cima da bike, não está fazendo outras coisas. E aí volta aquela coisa que eu tinha falado um pouquinho antes, que é o seu objetivo precisa desse volume tão grande de treino. Você precisa realmente passar tantas horas em cima da bike para o seu objetivo,
É uma coisa que aí os alunos conversam comigo sobre isso. E por que isso é tão importante pensar assim? Porque você está deixando de ficar com a sua família, está deixando de ficar com o trabalho, e o seu objetivo é simplesmente estar forte para uma prova de 40 quilômetros. Então, se você pode estar passando muito tempo em cima da bike sem necessidade. Agora, se for um prazer, né? Se estiver prazeroso, não, Marcos, cara, eu tô um tempão em cima da bike, tô correndo 1000 km, 1200, mas está sendo prazeroso para mim. Perfeito, maravilha. Se esse volume não estiver atrapalhando o seu rendimento, porque tem essa questão também. Às vezes um volume muito grande também atrapalha o rendimento. Tem essa questão. Então aí, se você está tendo prazer, a sua vida está bem organizada, você está passando bastante tempo na bike, não está atrapalhando o seu rendimento, maravilha, continua aí que está tudo certo. Agora, se de repente você está passando muito tempo na bike, a sua mulher, o seu marido está começando a te perturbar, você está deixando buraco no seu trabalho porque está treinando demais, aí precisa avaliar se você realmente precisa fazer todo este treino. Então, quando você escolhe o seu volume, você precisa analisar realmente tudo que está envolto nele. A sua rotina, os seus objetivos, o seu tempo de treinamento, para ver se realmente você está bem. E, sobretudo, a felicidade, a alegria. Porque não adianta nada, de repente, o pessoal rodou 800 ou 1000 quilômetros, que é um volume razoável, só que o cara tá com o saco cheio de pedalar, o cara tá saindo para pedalar obrigado, o cara não tá gostando. Aí não adianta ter esse volume todo, porque não está sendo prazeroso, não está sendo bom. Né? Então pensa que, além de ter a condição física, além de ter a condição de tempo, você precisa estar gostando, você precisa estar tendo prazer de sair para pedalar todos os dias ou 4 vezes por semana, sei lá quantas vezes vocês estão pedalando. Meus alunos eu sei, mas eu não sei quantas vezes vocês estão pedalando, mas você precisa ter prazer nisso que você está fazendo. Legal? A não ser, é óbvio, nesses últimos dias, que para quem como eu precisou correr atrás do prejuízo e saiu para pedalar só para bater a meta, aí não é prazer. Aí não é prazer, é comprometimento. Né? Porque se você está ao longo do mês fazendo a sua meta certinho, ali você tem que estar prazer, você tem que estar gostando de treinar, porque é o mês inteiro ali, pam, fazendo. Mas agora, se no final do mês você precisou dar uma pancada, você precisou dar uma apertada ali para cumprir a meta, porque você está preocupado com esse aspecto psicológico que é, eu fui lá, entreguei a meta, então eu consigo fazer. Né? Isso é um aspecto psicológico muito importante. Agora, se você precisou fazer isso no final do mês e precisou dar uma pancada, precisou fazer um sacrifício ali, aí não precisa ter prazer. Né? Aí você tem que se lascar mesmo, você tem que pedalar sem vontade, porque você se descuidou no começo do mês ou aconteceu alguma coisa. Tá? O que eu quero dizer, por exemplo, ontem eu saí para pedalar, tava um frio, né? Se eu falar que tá frio aqui em São Paulo com 14 graus, o pessoal lá do sul briga comigo, né? Que eles estão com 4, com 2, mas aqui para nós é muito frio, 14, 13 graus é muito frio, então ontem eu fui pedalar, tava uma sensação horrível. Eu não tava gostando do meu pedal ontem, eu queria voltar para casa, só que eu tava comprometido com a meta, eu tinha que bater ela, porque eu fazia questão de bater, porque o meu psicológico precisava dessa carga negativa, dessa obrigação de fazer aquele pedal ali na marra, num sacrifício, para que nesse mês que entrou, eu já fique atento, eu já fique esperto com a meta desde o começo. Então desde o começo do mês agora eu já vou me organizando, porque eu não quero passar sufoco no final desse mês para bater a meta. Né? Então, basicamente era isso que eu queria conversar com vocês, tá bom? Não é para ser uma live longa, eu tô aqui falando faz meia hora, é uma live que analisa começo de mês hoje, dia 1º, analisa quantos meses vocês vão rodar, ou quantos meses vocês vão rodar, analisa quantos quilômetros vocês vão rodar nesse mês, tá? Analisa o que deu errado no mês passado e o que deu certo, analisa se vocês realmente precisam dessa quilometragem pro objetivo de vocês, analisa se essa quilometragem tá feliz, tá confortável, você tá gostando de rodar essa quilometragem. E tem, peraí, deixa eu terminar. Analisa também se você vai ter este tempo, né? Eu vou rodar 800. Para rodar 800 eu preciso de tantas horas em cima da bike. Eu vou ter todas essas horas?
faz a distribuição dos quilômetros que você vai fazer nas semanas e dentro das semanas também, porque não adianta de repente você pegar e não fazer nada durante a semana, aí chega no final de semana você tira todo o atraso. Para ter o progresso, que é o que a gente quer, no final das contas o que a gente está querendo aqui é performance, precisa ter a divisão dos quilômetros dentro da... Primeiro, pega o seu mês inteiro, fala Anderson, pega o seu mês inteiro, distribui a quilometragem nas semanas. Depois pega a sua semana e distribui a quilometragem nos dias, tá? Segunda eu vou fazer 30, quarta eu vou fazer 40, e aí no final de semana eu faço 60, não sei, mas distribui ali nos dias, porque também não adianta concentrar demais. Sempre que o seu volume de treino estiver muito concentrado, o seu rendimento ele vai ser prejudicado, beleza? 4 da manhã, né? Foi pedalar 4 da manhã. O pessoal, é impressionante que 4 horas tem o pessoal dando bom dia no grupo já, né? Vamos lá, o que mais que eu preciso comentar? Tem um outro detalhe. Tem um pessoal que não bateu a meta por problemas mecânicos, né? A bike ficou com problema, a bike não conseguiu arrumar. E aí o que acontece? Até isto tem que ser avaliado quando você define o seu volume de treino, né? Porque tem várias realidades. Dentro da assessoria eu tenho atletas de várias realidades aqui assistindo a live, quem vai ver depois no YouTube, tem pessoas de várias realidades. Tem pessoas que vai gastar pneu, fala Leandro, tem pessoas que vai gastar pneu e vai comprar o pneu e pronto, não tem problema. Tem outros que não, tem outros que vai gastar um pneu e na hora de trocar vai chorar sangue porque vai gastar dinheiro. Tem um pessoal que vai gastar a relação, né, corrente, cassete, e vai trocar e tudo bem. Tem outros que não, que vai terminar ali quando tem que trocar a relação, vai ser um difícil, vai ser problema financeiro. Isso, cada pessoa vai ter a sua realidade. Então, quando você define o seu volume de treino, até nessa questão você tem que se preocupar. Até nisso. Porque, se eu rodo 1000 km por mês, eu vou ter um gasto maior do meu equipamento do que se eu rodar 500. Aí pega lá, o cara tá rodando... Nossa, gente, era pra ser uma live curta, tá ficando longa. Aí pega o cara lá que rodou 1000 por mês. Pro objetivo dele, ele poderia ter rodado 500. Ele poderia ter rodado 600. Mas ele escolheu rodar 1000. Aí, de repente, ele rodou 1000 e ainda foi no sacrifício, foi brigando com a mulher para pedalar, foi deixando falha no trabalho, ficando cansado, e ele quis rodar esse volume muito grande. Porque pensou que rodando um volume muito grande ia ficar mais forte. E aí o que aconteceu? Além dele não precisar desse volume todo, ele ainda teve um gasto muito grande do equipamento. Tá? Fala, Dantas. Ele teve um gasto muito grande do equipamento. E aí o que acontece? O cara não precisava ter rodado aquela quantidade de quilometragem, ele passou sufoco para rodar aquela quilometragem, ele afetou a performance dele de forma negativa, aí no final das contas ele ficou sem bike, né? Porque tá tudo muito caro e de repente pegou ele desprevenido. Então vocês precisam, quem está preocupado com o treinamento e ter um progresso ao longo do tempo, tem que ficar preocupado até com isso, né? Até com o desgaste do material. Tem alguns alunos que eu falo para correr, para economizar o material, para economizar a bike, né? Então tem que observar todas essas questões, tá legal? Meus alunos que estão com dúvidas ainda nessa questão da escolha da meta, a escolha do volume, conversem comigo, tá? Lá no grupo. Se alguém que não é aluno ver este vídeo, tá vendo agora ou vê na gravação e tiver qualquer dúvida aí, que quiser um apoio para montar seu volume de treino, conversa e a gente vai se acertando, beleza, pessoal? À noite, qualquer dúvida vocês vão conversando depois que a gente se acerta. À noite tem outra live, sobre proteínas no treinamento com a nossa nutricionista Dione, e aí vejo vocês mais à noite, beleza, pessoal?